Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o Major Vitor Hugo, e ele está agora como vereador em Goiânia e é o vereador mais bem votado do Centro-Oeste brasileiro e o segundo mais votado na história de Goiânia. Boa tarde, como é que vai, Vitor Hugo? Boa tarde, Fabélia. É uma honra muito grande estar aqui no Sucesso no Campo mais uma vez, vendo você, o Lima, seu grande esposo, grande amigo, prosperando e levando a palavra do produtor rural para todo o Brasil e para o mundo. Bom, isso é para nós assim, uma satisfação, e ter pessoas como você, que a gente sabe que está do lado do produtor, que defende a causa, nos honra muito estar recebendo aqui. E agora me conta um pouco como é que está a sua história política, já em poucos meses de nova função. Exatamente, Fabélia. Eu estou muito feliz, né, como vereador em Goiânia. Eu fui intimado, na verdade, pelo presidente Bolsonaro para ser candidato a vereador. Logo depois que eu concorri ao governo do estado de Goiás, tive mais de 500 mil de votos, exatamente 516.589 votos. Aqui em Jataí tive quase 40% dos votos. Eu sou muito feliz com o desafio que foi, com a coragem de enfrentar uma campanha majoritária. E quando eu encontrei com o presidente Bolsonaro, logo depois que ele voltou dos Estados Unidos, em 2023, ele chegou para mim e falou assim: Vitor Hugo, a primeira coisa que ele falou, Fabélia, foi: Vitor Hugo, se eu fosse você, eu iria para vereador em Goiânia em 2024. Eu falei: presidente, mas eu tive quase 120 mil votos em Goiânia, em Anápolis tive quase 50 mil votos, em Jataí tive quase 40% dos votos, Rio Verde 25 mil votos, sou quase 25, tem certeza? E ele falou: eu quero que você vá para vereador em Goiânia para que você esteja franco atirador em 2026. Essa foi a expressão que ele utilizou. E eu falei: franco atirador, presidente? Ele é. Você vereador em Goiânia, em 2026 você vai poder concorrer para qualquer cargo. E o principal desafio do Brasil hoje é o Senado da República, nas palavras dele próprio. Então, já foi para mim um indicativo. E eu falei assim: presidente, mas o senhor me apoiaria para o Senado? Ele falou: Vitor Hugo, lógico que isso é uma construção, mas eu não teria nenhuma dificuldade. Você foi o meu líder do governo na Câmara, você por 2 anos foi o líder do PSL, que foi o maior partido da Câmara naquela época, quando eu fui deputado federal, com 54 deputados, foi uma experiência muito grande. Então, eu coloquei o meu nome, Deus me abençoou, fui o mais votado realmente, né, de Goiânia, de Goiás e do Centro-Oeste brasileiro. Imagina, 15.678 votos, né, que eu obtive nessa eleição. Entre quase 700 candidatos, é uma eleição muito difícil de vereador, né? Mas já tinha um caminho já assim iluminado pelo presidente Bolsonaro para os desafios do ano que vem. Então nós estamos construindo, trabalhando, viajando, conversando com as pessoas, e se Deus me abençoar, o presidente Bolsonaro também escolher, né, vou ser aí pré-candidato ao Senado, né? A gente já viu o Lula falando, o Lula disse que ele trocaria 5 governadores por um senador. Veja a importância que o Senado tem na disputa entre a direita e a esquerda que vai acontecer no ano que vem. E o Bolsonaro já disse que ele não está nem preocupado na disputa ou nas disputas em relação ao governo ou aos governos dos estados. A preocupação dele é com o Senado. Então para todo mundo, o Senado é a menina dos olhos. É a menina dos olhos, sabe por quê, Fabélia? Você sabe muito bem disso, você está na vida, né, política, entrevistando e estudando os temas políticos há muito tempo, mas talvez o telespectador não saiba. O Senado da República é muito importante nesse papel de freios e contrapesos, que a gente fala, de equilíbrio entre os poderes. Por exemplo, quem nomeia os embaixadores do Brasil para o exterior é o presidente da República, mas quem aprova é o Senado. Quem escolhe os novos ministros do Supremo Tribunal Federal é o presidente da República, mas quem aprova ou reprova é o Senado. A sabatina é no Senado. É no Senado. Quem faz impeachment de presidente, quem faz impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, quem faz o impeachment das principais autoridades da nossa República é o Senado Federal. Então o Senado tem um papel muito importante na questão do equilíbrio de poderes. Então vamos lá, no ano que vem, eu não sei se você, produtor rural que está nos assistindo, está prestando atenção nisso, nós vamos ter uma eleição para 2 vagas do Senado. O que isso quer dizer? Que cada partido pode indicar 2 nomes, cada
eleitor vota 2 vezes e cada voto tem o mesmo peso e cada estado vai eleger 2 senadores. Então, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, isso quer dizer que são 54 cadeiras sendo disputadas. Vão sobrar 27 senadores da última eleição de 2022. Se nós tivermos, eu estava conversando com um senador lá na manifestação agora, no dia 16 de março, que eu fiquei hospedado na casa do Bolsonaro lá na Barra e fui com ele para Copacabana fazer a manifestação em prol da anistia e nessa oportunidade conversei com o senador da República e perguntei para ele quantos senadores dos 27 que foram eleitos em 2022 ele acha que são ponta firme, são de direita. E ele falou que ele garante 16 nomes. Isso quer dizer que para que nós tenhamos maioria em 2027, a partir da eleição de 26, nós precisamos eleger 25 dos 54. Porque aí soma 25 com 16, dá 41, que é a maioria necessária para eleger o presidente do Senado. E um presidente do Senado que seja de direita, que tenha uma maioria de direita, e eu acho que a gente consegue eleger muito mais do que esse número que nós estamos falando aqui agora, né, de 25 senadores. Eu acho que é plenamente possível que a gente eleja mais, sendo disputado 54 cadeiras, porque tem estados que a gente consegue fazer 2 senadores, como os estados mais à direita, do Sul, do Centro-Oeste, e outros estados também, Roraima, com certeza vão ser 2 senadores de direita. E a gente consegue fazer mais do que 25. Rondônia também, acho Rondônia que consegue. também, bem... Rondônia foi exemplar. Foi muito alta a votação. Né? E vou dizer... Teve município em Rondônia que deu 73% de votos para Jair Bolsonaro. Olha aí. E eu acho hoje em dia, diante do que nós estamos vendo em relação a esse desgoverno federal, que tem, olha a taxa de juros quase chegando a 15%, a inflação já ultrapassando o teto da meta, né? A gente vê aí a violência estourando no país inteiro. Eu olhei o anuário brasileiro, o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que foi publicado no ano passado, e ele faz a comparação entre 2022 e 2023, ou seja, o último ano do governo Bolsonaro e o primeiro ano do governo Lula. E para vocês terem uma ideia, todos os tipos de crimes contra a mulher, todos, stalking, estupro de vulnerável, qualquer... Cárcere privado, todos voltados contra a mulher, houve um aumento na concessão de medidas protetivas de urgência. Então, vejam, importunação sexual, todos aumentaram. Então, é um governo que não soube organizar a segurança pública, mas também não soube organizar a economia, não soube organizar as nossas relações exteriores. Então, hoje eu vejo que até mesmo no Nordeste, que deu uma votação expressiva para o Lula na última eleição. Mas já uma votação expressiva menor do que a que ele teve no passado. Menor do que teve no passado. A gente já tem que lembrar disso, que lá ele já não dominou o terreno como ele fazia antes. E eu acho que hoje em dia está claro menos para mim, ainda. Menos ainda, e isso é um indicativo de que nós conseguimos eleger pelo menos um senador em cada estado do Nordeste. E só ali já tem 9. Uhum. E mais nesses estados que eu falei que a gente consegue... 2, a gente vai fazer, assim, sendo otimista, vamos dizer, sendo realista, eu acho que uns 30 a gente consegue fazer. Mas os 16, 17 que a gente tem, a gente vai fazer quase 50 senadores dos 81, e isso nos garante a maioria confortável para eleger o presidente do Senado. E só isso já vai ser suficiente para a gente dissuadir, para a gente desestimular outros poderes a adotarem atitudes que coloquem em risco a nossa democracia, que coloque em risco o equilíbrio de poderes que é tão necessário para o nosso país. E a gente acaba tendo que realmente buscar essa maioria confortável, porque o camarada se elege aqui, na direita, e já chega de lá batendo na porta da esquerda. Então ainda tem esses riscos. Aí é necessário mesmo nós termos uma maioria confortável. Uma maioria confortável. Eu acho que essa expressão que você utilizou é extremamente importante. É verdade. E aí, na hora do eleitor fazer as suas escolhas, é hora de ficar de olho, porque senão nós não sabemos que fim vamos tomar. Como que você avalia hoje? Isso não está vindo de ontem, está vindo de anteontem. A postura do STF com relação a esses partidos minúsculos ali
que alguma coisa não é do jeito que eles queriam, que eles não vão ganhar mesmo, porque eles não têm bancada, e eles vão lá e judicializam tudo. E vai direto para o STF, e quem está legislando é o STF. Fabíola, isso é uma, vamos dizer, é um desequilíbrio, isso é uma anomalia, isso é uma doença, um câncer, que infelizmente o Brasil possui e que está previsto na nossa Constituição, infelizmente. Né? A gente chama de controle de constitucionalidade, controle abstrato, controle concentrado de constitucionalidade, que é o quê? Um partido político que tenha representante no Congresso Nacional, não importa quantos seja, e um senador ou um deputado federal já é suficiente para isso, ele não vai ter poder nenhum de aprovar nenhuma matéria na Câmara nem no Senado. Mas ele consegue ir até o Supremo Tribunal Federal e questionar aquela maioria que foi formada lá no parlamento. Então, muitas vezes a gente aprova uma lei na Câmara dos Deputados com 400 votos dos deputados, com 60 votos de senadores. O presidente da República vai lá e sanciona a lei. Um partido pequenininho lá, isso quem faz muito é o PSOL, Rede, são os partidos menores aí. São os daninhos. Aí eles vão lá, ingressam com uma ação dessa de controle de constitucionalidade, dizendo isso que foi aprovado pelo parlamento, que foi sancionado pelo presidente da República, é inconstitucional porque afronta tal norma da Constituição. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem adentrado essas questões que são políticas. Outro dia eu estava vendo o ministro Luiz Fux, que tem adotado umas posturas bem ponderadas, falando isso, criticando a postura do próprio Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário em geral, de se imiscuir em questões que são políticas. E isso tem trazido também um desgaste para o próprio Supremo. Estava vendo uma pesquisa que disse que, hoje em dia, somente 12% da população brasileira apoia ou admira ou acha positiva a atuação do Supremo. Por quê? Ao invés de estar se posicionando como árbitro, como um juiz imparcial, equidistante, guardião da Constituição, tem tomado partido. Como é que o ministro do Supremo fala a seguinte frase? Perdeu o mané, não amola. Vencemos o bolsonarismo. E tantas outras frases. Missão dada. Missão dada, missão cumprida, que foi o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Essas posturas, elas são posturas que denotam um caráter político na atuação. E aí, isso mina a credibilidade do tribunal. Eu sou a favor do fortalecimento de todas as instituições. Eu quero que o Supremo Tribunal Federal seja uma instituição admirada, que faça um grande trabalho, que tome as grandes decisões do país em prol dos brasileiros. Mas eu não quero um Supremo Tribunal Federal, assim como eu não quero a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal, nem o Presidente da República, que não saiba exatamente o seu papel e que acabem adentrando os papéis dos demais poderes e, com isso, desequilibrando o que é o ideal para a nossa democracia. Então, infelizmente, você tem razão. Quando um partido político nanico, que se vê inconformado com uma decisão que foi tomada por maioria na Câmara dos Deputados, no Senado, e depois sancionada pelo Presidente da República, eles vão lá, ingressam no Supremo e, às vezes, acabam tendo vitórias. E, às vezes, as decisões são decisões como, por exemplo, eu sou advogado, né? Atuo até no agronegócio, né? E fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal de Goiás, 4 anos, e o 5º ano fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E vejo com muita preocupação isso. O que acontece? Nessa atuação do controle concentrado de constitucionalidade, teve uma vez que o Supremo Tribunal Federal criou um crime. A Constituição é clara quando diz que a criação de crimes, ou seja, dizer tal conduta é proibida e se você fizer, você vai ter tantos anos de cadeia. Fazer isso só pode ser feito por meio de lei e a lei tem que ser votada no Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. A Constituição diz isso aí, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Constituição Federal. Bom, o Supremo Tribunal Federal criou um crime a partir de uma analogia com o outro crime. Fabíola, eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Discriminação racial, discriminação social, por orientação sexual, eu sou contra, completamente contra. Mas eu afirmo aqui, como jurista, que a decisão do Supremo de criar o crime de homofobia, por analogia ao crime de racismo, foi uma decisão que adentrou, que feriu de morte a capacidade legislativa do Congresso Nacional. E tem tantas outras, a decisão que impediu, por exemplo,
o Bolsonaro de indicar o Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Essa é uma prerrogativa do presidente da República, exclusiva do presidente da República. Não tem dúvida. Não tem o vizinho para chegar e falar assim, não, eu não quero ele. Não pode, porque ele... Eu não vou com a cara dele. Eu não vou com a cara dele. No caso, falaram que era porque o Ramagem era amigo do presidente. Não, o Ramagem não era amigo. O Ramagem, ele foi o chefe da segurança do presidente da República durante a campanha, do candidato a presidente. Eu ainda me recordo, né? O presidente com aquele palavreado todo, afiado na ponta da língua. Uhum. Ele falou, não, eu vou convidar inimigo para vir para ocupar os cargos de confiança. Não faz sentido. Bom, o ministro que barrou a indicação do Ramagem, porque alegou que o Ramagem era amigo do presidente Bolsonaro, foi indicado por um presidente da República do qual ele era amigo. Quem barrou foi Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Temer. E uma indicação legítima. Eu discordo de muitas posições do ministro Alexandre de Moraes, mas o Temer tinha a prerrogativa de indicá-lo. E ele foi indicado, foi porque aprovado pelo Senado. Porque era da confiança. Ou o Temer ia indicar um ministro que pensasse completamente diferente dele? Não. É lógico, tá? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E o presidente Bolsonaro era uma prerrogativa dele fazer também. E foi impedido. Então, decisões como essa, e tem vários outros exemplos de decisões que são... eu, como advogado, fico extremamente preocupado e torço, de novo, que a gente consiga a maioria no Senado. Não é para perseguir ninguém, não é para desestabilizar o país, é para que os poderes tenham harmonia, mas, acima de tudo, independência, para exercerem os seus papéis constitucionais e manterem, ou melhor, colocarem de novo o Brasil no trilho da prosperidade que nós estávamos quando o Bolsonaro era presidente. Olha, e falar nessa perseguição, a gente não tem como não mencionar alguns fatos que têm ocorrido nos últimos dias. Né, de direito do PL, que tem a maior bancada, fazer a escolha do presidente da Comissão de Direitos Internacionais. É isso mesmo, né? O nome da comissão? Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relações Exteriores. Aí, quando viu que seria indicado Eduardo Bolsonaro, começam a criar empecilhos, murmurinhos daqui e dali, e até a possibilidade de querer criar situações para prendê-lo. Prende, depois vê o que faz, assim como aconteceu com a turma do 8 de janeiro. Está lá até hoje presa, já teve gente que morreu lá, já teve gente que morreu de fora e o preso não pôde acompanhar. Tem filhos pequenos crescendo sem a mãe e ainda leva para delegacias, para cadeias mais distantes ainda, para dificultar, né? E essa semana ainda saiu aí a fala de um morador de rua que ele tinha que pagar uma multa lá para ele poder sair. Ele falou, eu não tenho nem comida, não tenho dinheiro para pagar comida, que eu ficava lá, era porque tinha comida. Aí ele foi preso porque ele estava fazendo... Ele era um perigo, né? Era fazendo o motim lá, como é que era lá? A movimentação que eles falam que foi tomada de poder. Que é um verdadeiro absurdo. Aí, então... o 8 de setembro tem um tipo de conotação. O Eduardo Bolsonaro ganha outra, que agora ele abre mão do seu mandato de presidente para ficar nos Estados Unidos para tentar se proteger com a família. Agora o Coronel Zulfo, né? Como que você avalia tudo isso que está acontecendo? É perseguição? Realmente tem ganchos? Porque a gente sabe que a lei, ela traz também atenuantes que podem ser avaliados de outras formas. Ou isso aí está na Constituição, tem lei para isso, depende do advogado, ou é perseguição? Fabíola, nós estamos vivendo tempos muito estranhos no nosso país, infelizmente. Como que o deputado federal mais bem votado da história desse país, com quase 2 milhões de votos, se vê obrigado a sair do país e a viver agora nos Estados Unidos, a abdicar temporariamente do seu mandato. Ele se licenciou, o Eduardo Bolsonaro, que foi meu líder na Câmara, e depois eu fui o líder dele, né, do PSL, que é um grande amigo, uma pessoa muito preparada e muito corajosa, e ele ter que abdicar temporariamente do seu mandato, talvez venha a se tornar até uma renúncia definitiva, ele já sinalizou, inclusive, nesse sentido, para poder ficar nos Estados Unidos, realmente, em duas vertentes. De um lado, para evitar uma possível apreensão do seu passaporte,
e quem sabe até uma prisão. Agora, como que um deputado, presidente de uma comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, vai ficar com seu passaporte retido? Não faz nenhum sentido. E o pior, quando ele anunciou que ficaria lá nos Estados Unidos, olha só, o Alexandre de Moraes tinha dado o prazo para a Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o pedido de políticos do PT que tinham pedido para reter o passaporte do Eduardo. O Alexandre tinha dado 5 dias para a PGR se manifestar. Normalmente, a Procuradoria-Geral da República tem se manifestado nesses casos muito rapidamente, em tempo muito menor do que é dado para eles. Nesse caso, já havia 18 dias e eles não tinham se manifestado. O Eduardo disse que ficaria nos Estados Unidos. Em meia hora depois, a PGR se manifestou contrariamente à retenção do passaporte. Mais meia hora ou mais algum tempo, o Alexandre de Moraes decidiu arquivar o pedido. Na verdade, existia um grande risco, e os próprios políticos do PT falaram isso depois na sequência, de que eles avaliavam que o passaporte seria retido. Então, uma vertente, como eu falei, é a proteção mesmo, né, para que ele não viesse a ser preso, nem tivesse o passaporte retido. E uma outra vertente é indicada pelo Eduardo Bolsonaro, é a sua atuação, que já vinha acontecendo, mas agora, como ele vai ficar permanentemente nos Estados Unidos, para fazer a denúncia desses problemas, dessas questões que nós estamos enfrentando no Brasil hoje em dia. Ele vai continuar lá e já houve grandes resultados, né? A Casa Branca, por meio, né, do Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é o Departamento de Estado, como eles chamam lá, eles fizeram uma manifestação em que citaram especificamente o Brasil com preocupações em relação a limitações à liberdade de expressão no nosso país. Depois, deputados e senadores fizeram manifestações também nesse mesmo sentido. Deputados e senadores norte-americanos fizeram manifestações nesse sentido. E também tem um processo judicial que corre lá nos Estados Unidos, na Justiça Federal Americana, e que é patrocinada pela Rumble e pela Trump Media, questionando também ações do judiciário brasileiro contrárias a alguns interesses norte-americanos. Então, assim, já há manifestações no judiciário, no legislativo e no executivo dos Estados Unidos, com possibilidade, inclusive, de aplicação de sanções a autoridades, aplicação de sanções em autoridades brasileiras, que na perspectiva dos juízes e políticos norte-americanos têm colocado com as suas atuações e decisões a liberdade de expressão em risco. Então, eu acho que a atuação do Eduardo está muito efetiva, muito eficaz, embora seja para nós assim, lamentável, né, ficar longe do Eduardo, tê-lo fora do país, lamentável perceber que o Brasil hoje possui exilados políticos e que um deputado federal, o mais votado da história do Brasil, não se sinta seguro o suficiente para continuar com a sua família em território nacional. De outro lado, a gente vê que é algo necessário e eu parabenizo a coragem do Eduardo de fazer isso. A gente teve a oportunidade de passar 3 dias com o Eduardo ali em Primavera do Leste e seguindo outras regiões ali, inclusive dentro de aldeias indígenas, ele trabalhando ali. E a gente viu um pouco, porque no primeiro dia ele chegou ainda meio receoso, ele não nos conhecia, mas em todos os momentos que nós estávamos presentes, ele percebeu que ele estava ali com a confiança no Nardes, e o Nardes nos levando em todos os lugares. Aproveitar e mandar um abraço para o José Nardes, lá em Primavera. Então, aí ele também, no segundo dia a gente conversou muito, terceiro dia a gente conversou muito, e depois os outros encontros. Então, a gente conheceu um pouco da vontade, do desejo. Agora, nosso tempo já está aqui bem esgotado. Para finalizar, qual é o motivo destas visitas? Porque parece que não é só Jataí que você está visitando. Exatamente. Nós fomos a Mineiros hoje de manhã, estamos em Jataí agora. Iríamos passar em Rio Verde na sequência, mas a nossa agenda foi adiada em Rio Verde. Mas vamos continuar percorrendo o estado de Goiás, trabalhando pela expansão da Frente Goiana dos Vereadores de Direita. É uma iniciativa nossa que visa congregar lideranças formais
ou informais de todo o estado de Goiás que acreditem nos valores da família, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, da liberdade de empreender, que acreditam num estado mais enxuto, na diminuição dos impostos, que acreditam no direito de defesa, de autodefesa, que as pessoas possam, né, se quiserem e tiverem condições legais, jurídicas e também habilidades de ter a aquisição de uma arma de fogo, possam adquirir, portar, para que defendam a vida desde a concepção. Quem pensa dessa maneira e é de centro-direita e direita, vai se sentir muito à vontade à frente de vereadores, mas suplentes de vereadores, ex-vereadores e até pessoas que não têm interesse de ter mandato. Presidente de bairro. Presidente de bairro, meu amigo, presidente de associações. Bom, você, cidadão comum que é de direita e quer vir conosco aprender um pouco mais sobre o que a direita conservadora no Brasil pensa, venha fazer parte da frente. Nós fazemos uma reunião mensal, alternando entre presencial e a distância. Fizemos o lançamento da frente em fevereiro e o presidente Bolsonaro entrou no link ao vivo conosco e ficou meia hora conosco. Foi muito bom, ele até brincou comigo de talvez me convidaria para ser vice-presidente da República na chapa dele. Fiquei até bastante orgulhoso, foi muito bacana. Depois fizemos uma reunião virtual em que discutimos os conceitos e ensinamentos do professor Olavo de Carvalho com Pedro Henrique Bastos, um jovem de 21 anos, mas que já leu todos os livros do Olavo, foi excepcional. Agora, no dia 28 de abril, eu já faço convite aqui para você também, Fabiane. Vamos fazer uma reunião, um evento lá em Goiânia, na Câmara de Vereadores, no dia 28, uma segunda-feira, a partir das 9 horas. Você que quer saber um pouco mais sobre direito constitucional, sobre processo legislativo orçamentário, para que você possa fiscalizar, para que você que é vereador possa legislar melhor, apareça lá na Câmara de Vereadores. Eu estou trazendo advogados, consultores legislativos da Câmara Federal para poder dar uma aula para a gente. E esse vai ser o nosso terceiro encontro. E nós vamos fazer encontros até quanto a nossa frente dourar. E eu estou vindo nessas cidades agora para poder expandir a frente. Hoje fiz reunião com vários vereadores daqui de Jataí, com vereadores de Caçu também. E nós vamos seguir em frente, expandindo, para que a gente consiga chegar mais fortes, fortalecidos no ano que vem e concorrer, né, quem quiser, aos cargos que vão estar disponíveis, de deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidente da República, que a gente torce, né, que o Bolsonaro consiga reverter as inelegibilidades injustas que hoje repousam sobre ele e que ele venha a ser, de novo, se Deus quiser, o nosso presidente.